Olá, sejam bem-vindos à parte prática das aulas 5 e 6. Agora a gente vai falar de um caso real para discutir validade e vieses. Então, para começo de conversa, a gente está falando de uma multinacional de serviços financeiros. Eles estavam enfrentando muitos casos de burnout, que para quem não sabe é uma questão de saúde mental, né, psicológica, de esgotamento profissional, como se fosse uma fadiga, né, um cansaço, só que mais grave, né, e com muitas outras consequências de saúde mental. Então, com esses casos de burnout, eles tinham também uma grande queda da produtividade, né? Isso porque eles tinham passado por uma reestruturação. Então, para passar por esse cenário e tentar resolver, né, parte dos problemas, o RH contratou um aplicativo de saúde mental e meditação chamado, vamos dizer assim, Zentec, né? Então, o aplicativo foi liberado gratuitamente para todo mundo na empresa de forma voluntária, né, como se fosse um piloto de 6 meses para todos os 500 funcionários da sede administrativa. Com isso, né, depois dos 6 meses, eles foram analisar um relatório. Então, vamos lá. Depois de 6 meses, a equipe de People Analytics, né, que era uma empresa, era uma área que analisava os dados da área de RH, né, trouxe o seguinte relatório para o CEO da empresa, né? Então, para quem não sabe, né, para quem aqui People Analytics é análise de pessoas, então análise dos dados de pessoas. Então, vamos lá. O que eles falaram, tá, nesse relatório? O relatório falava que para expandir o aplicativo para todos os 10 mil colaboradores, eles precisavam de 10 milhões de reais, né? E, né, eles incluíam também, né, as operadoras de call center e de fábrica, né? Então, eles colocam que nesses 10 mil, né, e nesses 10 milhões de reais, já cobririam as operadoras de call center e de fábrica, que são operadoras de um outro contexto, né? Então, vamos lá, o que eles apresentaram de dados, né, para justificar o investimento que seria, né, subsequente. Primeiro, eles falam, olha, nós medimos o sucesso do combate ao burnout rastreando a quantidade de minutos meditados no aplicativo, né? Então, eles analisaram quantos minutos, né, cada colaborador, né, meditou no aplicativo, né? E a média foi de 120 minutos por mês, né? Então, o que para eles, né, dizia que provava o engajamento com a saúde mental. E aí a segunda métrica que eles falam, né? Olha, nós enviamos uma pesquisa para todos os funcionários que chegaram ao final dos 6 meses na empresa. Nesse formulário, a gente fez 2 perguntas lado a lado, né? Então elas estavam ali, na visão das pessoas de People Analytics, elas estavam equiparadas. Uma foi, de 1 a 10, quanto o Zentec ajudou você? E a segunda pergunta era, de 1 a 10, como você avalia a sua produtividade hoje? E aí o que eles dizem é que a correlação das 2 perguntas foi de 85%, né? Então, eles dizem que há, de fato, né, é, uma correlação entre a visão de quanto o Zentec ajudou, né, e a produtividade. E aí, para a gente continuar, né, o terceiro insight que eles trazem é: nós comparamos os funcionários que baixaram o aplicativo com aqueles que não baixaram o aplicativo. E quem usou o aplicativo do Zentec teve 40% menos atestados médicos do que os que não usaram. O aplicativo melhorou a imunidade e a saúde física. E aí, por fim, né, eles trazem a última conclusão, né, que é o cruzamento de metas. Então eles falam, olha, nós olhamos os departamentos. Os setores que mais usaram o aplicativo nesse semestre inteiro foram exatamente os setores que bateram 120% das metas de lucro. Então, a partir disso, eles reforçaram. Nós recomendamos a expansão
do aplicativo para toda a empresa, né? Esses 10 mil funcionários, incluindo call center e fábrica. E para isso, né, recomendamos que sejam feitos os 10 milhões de investimento, né? Então, a sua missão agora, nesse caso, é atuar como time vermelho. Só que para esse time de People Analytics. Então, você tem que agora testar se há alguma hipótese ou alguma brecha, alguma falha nesse relatório que resultaria no veto, na negativa do orçamento de 10 milhões de reais, provando que o relatório é uma ilusão estatística, tá? Então, passem por todo o processo, tá? Comecem desenhando as caixas de Lib, tá? Então, qual era a teoria de causa e efeito, como isso foi operacionalizado, tratamento e resultado, tá? Onde está, né, se tiver alguma, onde está a validade de construto, né? Testem também, né, a validade interna, os vieses. Então, por exemplo, o relatório, né? Será que ele tem algum ou alguns dos vieses estudados na aula 5? Por exemplo, o viés de sobrevivência, o viés do método comum, a variável omitida, causalidade reversa. Então, encontre onde cada um desses vieses está escondido nas afirmações, tá? E busquem evidências para isso. E aí, por fim, testem a validade externa. Então, por que, por exemplo, a expansão do projeto que eles solicitam, né, pode acabar sendo um tiro no escuro, né? Qual seria a diferença, né, do piloto para a expansão? Pensem com carinho, lembrem de todas as aulas, reassistam as aulas 5 e 6 se vocês precisarem e resolvam esse case pensando em como vocês avaliariam projetos de análise de dados da sua organização. Então, não se esqueçam dos 4 vieses, não se esqueçam das 3 validades: interna, externa e de construto. E a gente se vê daqui a pouco na resolução e discussão desse caso.